Passamos agora, então, irmãos, à lição do número 7, que vai falar a respeito de quando o Espírito sopra em Éfeso. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 12, sentados como estamos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, irmãos, o final da segunda viagem missionária que Paulo vai de Corinto, ele volta então, para Cesareia, na Judéia. Depois ele volta para Antioquia. Enquanto Paulo está em Antioquia, tem um tal de certo Apolo que vai pregar em Corinto. Esse Apolo que chega em Corinto, ele vai ficar um tempo com Priscila e Áquila também, que eram os cooperadores de Paulo. Então Paulo agora, nessa terceira viagem missionária, o objetivo não é mais fundar igrejas. O objetivo agora é consolidar as igrejas que já foram fundadas. Então agora ele vai novamente, passando por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Laodiceia, e lá ele vai chegar em Éfeso. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Então Paulo passou pelas regiões superiores e daí ele vai chegar lá em Éfeso. E na cidade de Éfeso que ele vai encontrar os discípulos que só conheciam a respeito do batismo de João. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e práticas ocultistas ligadas ao culto de Artemis ou ainda Diana. Ártemis é a Diana dos Efésios, Ártemis em grego, Diana em romano, que se equivale às divindades, porque divindades de Roma e divindades gregas às vezes eram similares. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. No tópico primeiro, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Ponto 1. A restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo,
Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. O texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com o alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração dessa doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito. Então, irmãos, Paulo vai falar com pessoas que não conheciam o Evangelho na sua completude. É como se nós tivéssemos ouvido apenas falar a respeito do batismo de João. O que era esse batismo de João? João Batista, quando veio anunciando o caminho do Senhor, o precursor do Senhor, aquele que prepararia o caminho para o Senhor, anunciava o arrependimento. Então eles estavam familiarizados com o fato de que deviam se arrepender, de que tinham pecado. Mas Paulo identifica que aqueles discípulos não estavam completamente inteirados da mensagem do Evangelho, não estavam inteirados a respeito do Cristo. Portanto, se não estavam inteirados a respeito do Cristo, a mensagem que eles tinham estava incompleta. Era necessário preencher esta lacuna para que eles pudessem receber a totalidade da mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus não apenas morreu na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo no céu e há de voltar a buscar a sua igreja, há de voltar a salvar o seu povo e posterior a julgar todas as nações. Se anunciarmos a mensagem de que Cristo morreu pelas pessoas, é possível que elas creiam. Mas a mensagem que confronta o intelecto humano, a mensagem que confronta a nossa psique, a nossa mente, a nossa fé, está no fato de que alguém dos mortos ressuscitou. Após ter morrido e após ter ficado 3 dias morto. Então, isso vai trabalhar na nossa fé. O fato de crer não num Cristo coitadinho que morreu, mas num Cristo ressuscitado que há de julgar todos os povos, nações, tribos e línguas, como está em Apocalipse 21, no grande trono branco, onde o Senhor há de julgar as pessoas. Então, a mensagem do Evangelho precisa ser transmitida e retransmitida na sua completa mensagem, na sua completude, e não apenas em fragmentos dela. O ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. O que Paulo fala nessas sinagogas? Que 3 meses ele vai lá, praticamente todos os sábados, e disputava com os judeus da época. O que ele falava? Ele falava aquilo que os judeus já sabiam, falava a respeito das Escrituras, mostrava-lhes nas Escrituras Sagradas que aquele que era profetizado no Velho Testamento, que até então era só o Testamento para eles, que não havia um Novo Testamento na época ainda, que aquele que está anunciado nas Escrituras, vede, meus irmãos judeus, este tal de Cristo que está anunciado nas Escrituras, este é o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho de Damasco, que me fez ficar cego 3 dias pela sua glória, ao qual me chamou e mandou anunciar o Evangelho. Irmãos, eu perseguia esses que eram deste caminho. Eu próprio, Paulo, fariseu, perseguia-os. Mas o Messias, o Cristo, ele próprio me chamou e me designou tal missão. E é por isso que eu estou aqui, irmãos, anunciando-lhes que este Messias é o Cristo que havia de vir, e ele já veio, irmãos. Alguns criam, alguns não criam. O alvoroço estava formado, divisão na sinagoga. Por isso que era necessário Paulo ser expulso da sinagoga. Porque alguns vão crer, alguns não vão crer. Pelo que Paulo passava, nós vemos que a maioria não cria no Evangelho. Mas é o fato de que a maioria não vai crer que vai nos entristecer a ponto de que nós não venhamos a pregar? Não. Nós não podemos convencer as pessoas. Não é o nosso papel convencer as pessoas.
O nosso papel é anunciar a mensagem do Evangelho na sua completude. Quem irá convencer é o Espírito Santo. Por isso que cabe a nós orar, jejuar, se inteirar da palavra de Deus, viver uma vida de santidade e anunciar. Nosso papel é anunciar. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho, expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Então, por vezes os irmãos foram chamados de cristãos. Por vezes eles eram ditos como os do caminho. Então, os judeus diziam que esses do caminho, esses seguidores de Cristo, estão deturpados. Eles estão deturpando o judaísmo. Eles não podem ser tidos como irmãos judeus, porque eles seguem um outro Messias. Eles não conseguiam entender que Jesus, o Cristo, era o Messias deles. Eles achavam que era outra coisa. Portanto, havia uma fissura, havia uma divisão. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços, sem comprometer a identidade. Fato é, irmãos, que no início da igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela meio que abraçou toda a igreja. Mas fato é que diversas doutrinas incompatíveis com a Escritura fizeram com que a igreja verdadeira se desmembrasse. Então, a igreja verdadeira do Senhor Jesus não optou por se desmembrar da igreja mãe, a qual a Igreja Católica diz que ostenta este título, o qual não é, porque a Igreja Católica não é a igreja mãe. A igreja mãe é a igreja de Jerusalém. Então, houve-se uma ruptura. Por quê? Porque não estavam em comunhão? Mas por que não estavam em comunhão? Porque dogmas doutrinários instaurados por seres humanos, por homens, estava confrontando a doutrina bíblica. Então, a fissura não aconteceu por pontos de vista diferentes. A fissura aconteceu por querer viver a palavra de Deus do jeito que ela é, conforme ela está escrita, sem tradições humanas, sem enxertar no texto aquilo que o texto não diz, e apenas observar a Escritura como ela é, sem malabarismo teológico. Por isso que a igreja foi desmembrada. Formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Quer viver milagres na tua vida? Venha na escola bíblica dominical e aprenda da palavra do Senhor. Através do ensino, a tua fé será consolidada na palavra e não em vagações da tua própria mente ou daquilo que intentam colocar na tua mente. Buscar um conhecimento bíblico fortalece e prepara o terreno para que tu viva o extraordinário de Deus, para que tu não seja movido por qualquer vento de doutrina. Isso que estamos fazendo hoje aqui, aprendendo mais da palavra do Senhor, vai consolidando cada dia mais nossa fé, para que nós venhamos a nos prostrar e adorar somente a Cristo. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos no próximo tópico, quando o Evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade. Tópico 2. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Ponto 1. Manifestações extraordinárias do poder do Espírito. O derramamento do Espírito em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários. Deus operava em milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que
autentificavam a mensagem anunciada. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos de ação divina, não por si mesmos, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Os lenços e aventais suados que ele havia usado. Naturalmente, esses objetos materiais não tinham em si mesmo nenhuma qualidade mágica, nenhum poder espiritual, mas representavam um ponto de contato e fé envolvendo alguém que tinha um poderoso relacionamento com Deus. Algo parecido aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue que toca na orla do vestido de Jesus. E Jesus diz que sentiu que de mim saiu virtude, sentiu que dele saíra poder. Ele não ordenou que a mulher fosse curada, ele não impôs a mão sobre a mulher, ele não proferiu ordem sobre aquilo, a mulher não tocou nele, tocou apenas na vestimenta dele. E Jesus, como sendo o Cristo, e Cristo sendo o Messias, e Messias sendo o ungido, a unção de Deus estava plenamente sobre a vida do Senhor Jesus. E ao tocar na orla da veste, a mulher exerceu a sua fé. Se tocasse na orla da veste, seria curada. Então, as pessoas faziam o mesmo com os aventais e lenços de Paulo. Fato é que Paulo não vendia lenços, irmãos. Não havia comércio de que Paulo vendia seus lenços suados a fim de que pessoas fossem curadas ou demônios fossem expulsos. Não se tratava de um amuleto, tratava-se de um ato de fé baseado em algo que aconteceu com o Senhor Jesus. Ponto 2. Confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Cefa tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados. Então, irmãos, os filhos de Cefa era um principal da sinagoga, havia alguns filhos dele, se não me recordo a memória, 7 filhos dele. Eles eram como se fossem exorcistas. Eles iam onde é que tinha um endemoniado e expulsavam os demônios. E eles então queriam expulsar um endemoniado. Foram até a casa do endemoniado e falaram que, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ora, se tu quiseres usar da autoridade do Senhor Jesus, você sendo discípulo dele, tendo um relacionamento com ele, tendo a presença do seu Espírito em sua vida, você está legalmente autorizado a usar do poder do teu Senhor para repreender uma força demoníaca. Mas quem não tem este convívio com ele, não consegue, porque na resposta do próprio Espírito vai dizer: Jesus eu conheço. Ele conhece Jesus. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então, irmãos, não é o fato do nome de Jesus que vai expulsar o demônio. É o relacionamento que nós vamos ter com o nosso Senhor, recebendo dele a autoridade do seu nome como seus discípulos, que então estaremos outorgados a usar e exercer a autoridade dele por meio da nossa fé em expulsar um demônio. Compreendido? O impacto foi profundo. Muitos confessaram pecados e abandonaram práticas ocultistas, queimando publicamente livros de magia de alto valor. Irmãos, após esse episódio, o culto em Éfeso era um culto meio ocultista, sincretista religioso. Então eles tinham diversos livros de artes mágicas, de conjuração de espíritos e de coisas que eram contrárias à fé cristã, que eram contrárias ao judaísmo e que não condiziam com as verdades bíblicas que foram, inclusive, proibidas pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, no Antigo Testamento. Então, essas pessoas, diante disso, elas se arrependiam da sua vida miserável e não somente se arrependiam, traziam esses livros para que fossem destruídos. Considerando que um denário era um dia de trabalho,
Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham. Eles tiveram que andar, tiveram que ir. Confessavam, falavam o que tinham feito e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, ou denários. 50.000 dracmas. 50.000 dracmas. Uma dracma equivalia a um dia de salário. Vamos supor que um dia de salário convertido hoje fosse R$100. 5 milhões queimados. Botaram, quando o teu pecado, quando o nosso pecado, ele implica em abrir mão de valores, sacrificar valores, aí a conversão deles foi genuína. Se eles tivessem dito que criam em Jesus, mas guardassem aqueles livros para consultar de magia, eles não teriam se convertido de verdade. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas que continuam seduzindo sociedades inteiras. Então vamos ter aí espiritismo, diversas formas de ocultismo, diversas seitas religiosas, onde existem livros secretos, onde vão se conjurar magias e encantamentos. Preto velho disso, faz aquilo, oferenda para aquilo, prosperidade financeira, bom relacionamento, vida amorosa e por aí vai. O Senhor Jesus supre todas as nossas necessidades. Nós não carecemos de ter uma segunda alternativa, porque o Senhor Jesus é a nossa única fonte de fé. A Bíblia Sagrada é o nosso único livro de regra de fé e prática. Nós não precisamos de mais um livro acrescentando-se a ele. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito Santo é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o Evangelho tocará interesses econômicos e estruturas idólatras, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Quais sistemas o Evangelho transforma? Será que o Evangelho tem poder suficiente para transformar o sistema brasileiro? O sistema mais corrupto do mundo? Será que o Evangelho tem poder suficiente para transformar o sistema político, legislativo, judiciário, executivo, financeiro? Será que as autoridades deveriam aceitar a Jesus para que viesse mudança? Como é que elas vão aceitar se a gente não anuncia, se ficamos envergonhados diante de uma autoridade? Ou será que nós, que já aceitamos, poderíamos exercer algum cargo de autoridade e nos entrarmos no meio corrupto e lá sermos sal da terra e luz do mundo? As duas opções são válidas. Mas a corrupção que nós apontamos no mundo não pode estar dentro da igreja. Não pode estar em favores. A igreja não pode ser corrupta e condenar a corrupção que existe fora dela. Nós não podemos acusar as pessoas que estão fora de cometer adultério e nós cometermos adultério, irmos em cima do altar, anunciarmos a mensagem. Nós não podemos acusar as pessoas de fora do sistema corrupto e mundano, dizendo que são ladrões e roubadores, esses políticos que tiram vantagem, e nós roubarmos, nós desviarmos, nós fazemos coisa errada. Nós não podemos acusar o mundo lá fora e fazer o mesmo aqui dentro. Então,
nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então a corrupção que nós vemos no mundo e condenamos no mundo, a qual a Escritura condena, nós não podemos ter dentro de nós. Pastores que trocam favores, convenções através de dinheiro. Deus sabe tudo aquilo que está sendo feito em oculto. Nada do que foi feito, ou está sendo feito, ou ainda será feito, ficará em oculto diante do Senhor. Pastores que votam na esquerda, que induzem os seus fiéis a votar na esquerda, estes prestarão contas no dia do juízo. Não que a direita seja melhor, mas é necessário fazer uma coligação, uma relação entre o que tal partido político fala e tem lá no seu livro e aquilo que está na Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, que eu devo preservar a vida. O partido político diz que eu devo favorecer o aborto. Mas não parece ser condizente com a palavra. Mas eu vou votar mesmo assim, porque eles me deram dinheiro aqui, e eu dirijo uma grande congregação, e eu vou falar, meus fiéis, nós temos que votar em tal fulano, porque aquele fulano é bom, aquele é um homem de Deus. E eu estou recebendo dinheiro para falar isso aí. O que acontece depois no trono branco? César, vem cá. Vai prestar contas aqui agora. Vamos ver os livros aqui agora. Se o nome não tiver escrito no livro da vida, é só condenação. Então, seremos julgados por todas as coisas que falamos e fazemos. Importa que a igreja do Senhor não seja corrupta, como o mundo é. E eu não vou entrar em mais detalhes, irmãos, porque o horário já se esgotou. Vamos passar então aqui ao ponto número 3. Manifestação do poder de Deus entre os gentios. O impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito produziu o ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade prática, restauração de lares e profundo impacto social. Ponto 2. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes, no país de Gales, o avivamento da Rua Azusa, depois, posteriormente, no Brasil, com Daniel Berg e Gunnar Winger, e por último, recentemente, agora em 2023, nos Estados Unidos, na cidade de Asbury. E o ponto 3, derramamento do Espírito Santo à missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo não permaneceu restrito à cidade, tornou-se fonte de expansão missionária por toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e crentes tornam-se testemunhas eficazes. O derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Amados, então, quando eles, em Éfeso, eles abrem mão e queimam aqueles livros ocultos, depois vai acontecer mais um problema, que é o comércio da cidade, dos ourives, os fabricantes de ídolos, estavam perdendo dinheiro. Porque agora, se Paulo estava dizendo que aquelas miniaturas de deuses não eram deuses, logo quem vai comprar os nossos deuses que nós fazemos? Nós temos que prender esse Paulo, hein? Ele está atrapalhando os nossos negócios. Sempre vai existir o falso culto, aonde o verdadeiro atrapalha o falso. O verdadeiro culto não é contra o falso, ele só é verdadeiro. O falso culto que quer apagar o verdadeiro. Compreendem o mistério?
Há um mistério nessa fala. O falso culto, ele combate o verdadeiro. Mas o verdadeiro, ele só propaga o que é verdadeiro. Nós não precisamos conhecer todas as demais heresias do mundo. Nós precisamos conhecer a verdade, que é Cristo. Comparando qualquer outra coisa com Cristo, veremos se é verdadeiro ou falso. Então, irmãos, ocorreu grande contenda naquela cidade de Éfeso a respeito do que Paulo estava anunciando e causando perda monetária às pessoas. E foi esse um dos motivos pelo qual aconteceu os tumultos em Éfeso. Naquele tempo, Atos 19, 23 a seguir. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho de Cristo. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa cidade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E não são mesmo. Estátuas de gesso também não são deuses. De ouro, de prata, de pedra, de barro, de bronze, não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também que o templo da grande deusa Ártemis caia em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, seja destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgavam que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! E nós não gritamos nada de Jesus, né, irmãos? Um povo idólatra, que cultuava uma divindade. Essa divindade Ártemis, irmãos, ela tinha várias protuberâncias. Pesquisa no Google Ártemis de Éfeso. Vai ver uma estatueta como se fosse uma mulher com vários seios. Queria dizer que ela era responsável pela fertilidade, uma divindade. Eles adoravam ela. 2 horas ficavam gritando: Grande é Diana dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. Nós ficamos num culto gritando glória a Deus 2 horas? Ai, não, é muito tempo. Ai, não. 2 horas? Ai, não. Louco, para que tanto tempo? Uma vigília? Glória a Deus, aleluia. Não vou mais. O nosso culto, irmãos, está raso. O culto de idólatras, por vezes, é mais fervoroso do que o nosso. E o nosso Deus é verdadeiro, o deles é o falso, não é? Ou então, o que está de errado conosco? Será que estamos fracos na fé? Será que precisamos, como Paulo, de maior graça? Será que precisamos de um derramamento novo do Espírito Santo? Será que precisamos nos voltar às velhas práticas de mais oração, de mais jejum, de mais leitura da palavra, para que então ocorra um avivamento? O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa.
não falavam nada contra a tal da deusa. Tanto fez, tanto faz, tu quer acreditar no capiroto, quem quer que tu queira ser. Tanto fez, tanto faz, que tu queira acreditar em Zé Pilintra, Maria Mulambo, Maria Padilha, o que quer que seja. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E nós não vamos anunciar outra coisa, senão que Jesus é o Cristo ressurreto. E a mensagem é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar e vai nos buscar. E se vocês quiserem abandonar as práticas ocultas e crerem no Senhor Jesus, a porta da salvação está aberta. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Nós não precisamos confrontar o ocultismo desta forma. Claro, se quiserem aprender o que está errado, temos que ensinar. Então, irmãos, chegamos ao final da lição do número 7. Peço perdão aos irmãos que passamos um pouco, mas foi muito extensa a lição. A conclusão vai dizer: o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à ação do seu Espírito. Amém, irmãos? Gostaria de convidar o irmão Heraldo a passar aqui e nos despedir em oração, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos. Eterno Deus, glorioso Pai, mais uma vez, Senhor, temos nos reunido neste lugar chamado Casa de Oração, a Casa do Aprendizado, onde estudamos as Escrituras, Senhor, para manejarmos bem a palavra, a espada do Espírito, Senhor, quando confrontados, possamos usar essa ferramenta tão especial que é esta palavra. Que o Senhor agora abençoe e guarde cada um dos seus filhos no retorno ao seu lar, livrando-nos de todas as ciladas de Satanás, Pai, e dando um bom dia para aqueles que vão trabalhar no dia de amanhã, dando grandes livramentos. O bom nome de Jesus seja exaltado e glorificado, e assim seja, em nome de Jesus. Amém.